Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me perguntaram a respeito das declarações do presidente Donald Trump contra o Papa Leão XIV. E o que me parece é que realmente os Estados Unidos, no âmbito político, revelam uma relativa decadência na escolha dos seus governantes. Porque, evidentemente, mesmo do ponto de vista diplomático, e não somente diplomático, mas também no âmbito do cerimonial, é vergonhoso que o presidente da nação mais rica e mais poderosa do mundo, que no caso são os Estados Unidos, tenha declarações tão infames contra o Papa Leão XIV. O que me surpreende não é tanto Trump, porque o Trump é uma pessoa completamente desequilibrada. Ele não é boa referência na política americana e mesmo mundial, ainda que uma certa direita tenha admiração pela sua personalidade. E aqui denuncia-se o aspecto extremamente vulgar, extremamente baixo, extremamente ralé, não somente da direita americana, como também de muitas direitas que são até, por assim dizer, êmulas, né? Querem se comparar à direita americana ou veem a direita americana como referência, como no caso do próprio Brasil, que tem uma matriz evangélica, americanista, liberal e assim sucessivamente. Quer dizer, a gente percebe que dentro das próprias direitas políticas há uma decadência completa também, né? E principalmente quando esse pessoal se diz conservador. E na prática são tão conservadores que, ao menor sinal de algum tipo de antagonismo, eles são capazes de destruir pessoas, estigmatizar grupos sociais e até mesmo atacar o Papa. E eu digo que foi um tiro no pé, porque a Igreja Católica, por mais que ela não tenha força militar, por mais que o nosso chefe não tenha nenhum tipo de poder de sanção no que diz respeito às suas palavras, no entanto, um aspecto que pesa na Igreja Católica é a sua reserva moral e o fato de que o Papa Leão XIV é chefe de 1 bilhão e mais ou menos 400 milhões de católicos. Então, quer dizer, a Igreja Católica não pode ser tratada como se fosse uma instituição como outra qualquer. Mesmo o Vaticano, e olha só que interessante, quer dizer, qual é a força que o Vaticano tem contra os Estados Unidos? Até porque o exército do Vaticano é a guarda suíça, cujos trajes são ainda do século XVI. Não estou dizendo aqui que a guarda suíça não seja treinada para salvaguardar a segurança do Papa e do próprio Vaticano. Porém, evidentemente, o Vaticano não teria nenhuma condição de declarar guerra aos Estados Unidos ou qualquer potência da atualidade. Muito pelo contrário. Nós podemos dizer que a guarda suíça, do ponto de vista militar, é mais ou menos decorativa, tanto quanto seus trajes do século XVI. Mas seja o que for, ainda que a Igreja Católica não tenha força militar, ainda que a Igreja Católica, do ponto de vista político, também já não tenha tanto pulso, e mesmo que a Igreja Católica não tenha em si uma efetividade política direta, no entanto, ela tem uma efetividade moral e ela é realmente caudatária de uma tradição civilizacional que é difícil negar e negligenciar. Então, quer dizer, o Donald Trump brigou com uma instituição que é uma campeã de sobrevivência. Aí eu pergunto para vocês, o que é o Trump na fila do pão? Até porque uma igreja que sobreviveu ao Império Romano, uma igreja que sobreviveu às invasões bárbaras, depois o Islã, e depois do Islã, o cisma do Ocidente. E isso porque eu não estou falando do Papado de Avignon, em que um rei francês invadiu Roma, sequestrou o Papa, enfim. E isso porque, claro, o cisma do Ocidente, nós temos a Reforma Protestante, depois o Iluminismo, o liberalismo, o socialismo, o nazismo, o fascismo, o comunismo e etc. E também o americanismo, o secularismo capitalista, e enfim, a Igreja Católica enfrentou tantas crises e tantos problemas que não é um bufão como Trump que vai abalar Leão XIV. Né? E aqui nós podemos falar de duas posturas
do ponto de vista também diplomático. É evidente que se espera de um papa que ele seja um conciliador, até porque ele é um chefe universal. O papa não é somente o chefe do Vaticano, ele também é o chefe espiritual de uma instituição que comporta o mundo inteiro. E mais além, existe uma postura do Vaticano que é tremendamente natural, que é conciliatória. E observem que a política americana com a política israelense está sendo absurdamente desastrosa no Oriente Médio. Eu fico assim perplexo em ver gente defendendo essa guerra contra o Irã, porque essa guerra é absolutamente infame. Eu não vou tocar no mérito se o regime iraniano é bom ou mal. Claro que ele é um regime ruim. Ao contrário de muitos esquerdistas que defendem a agenda woke no Ocidente, mas depois viram a casaca e começam a admirar o puritanismo mais radical do islamismo, claro que eu não estou dizendo que o Irã seja o pior puritanismo do Islã. Pelo contrário, nós temos a Arábia Saudita, que é aliado dos Estados Unidos, que é muito pior do que o Irã, neste sentido, nesse tipo de caráter. No entanto, o Irã não serve de modelo para nós, não serve de inspiração. Então, muito da esquerda delirante que agora defende o Irã a todo custo como uma reserva moral é uma coisa absolutamente absurda. É uma coisa completamente absurda. É um regime draconiano, é um regime autoritário, em muitos aspectos extremamente despótico, em que não há nenhum tipo de defesa realmente clara do indivíduo. Existem coisas assim realmente no Irã que são completamente absurdas. E não dá para aceitar do ponto de vista cultural, moral, ético, político. Então não serve como referência. Porém, nós temos que ser também realistas. Quando observamos que a política ocidental e a política israelense está destruindo o Líbano, está destruindo a Síria, está destruindo Gaza, no caso, os palestinos, e sem prejuízo do fato de que está criando uma instabilidade regional e ameaçando a existência do Irã, então nós somos tentados a, pelo menos, embora reconhecer os aspectos bizarros da ditadura iraniana, no entanto, ainda assim é um fator de estabilidade dentre aquilo que o palco político pode oferecer. Por exemplo, observamos muito no discurso do Ocidente como a tentativa de demonizar o mundo árabe e mesmo o mundo muçulmano, e, no entanto, essa tentativa que eu diria bonapartista de querer impor democracia liberal no mundo inteiro, nós observamos que foi não somente um fracasso, como também um desastre monumental que causou a morte de centenas de milhares de pessoas, se não até milhões de pessoas. Se nós somarmos a guerra do Iraque até o dado momento, e nós temos que ver que a guerra do Iraque criou uma situação de desestabilização política naquele país, e também essa desestabilização contaminou outros países, vide o caso da Síria. A Síria passou por praticamente, acho que mais ou menos 10 anos de guerra civil, ou muito mais do que isso, e milhões de pessoas ficaram desamparadas, se tornaram refugiadas e assim sucessivamente. Centenas de milhares de pessoas assassinadas, comunidades cristãs inteiras praticamente dizimadas assim, e de uma forma absurda. E o Ocidente foi financiador desse caos. Então, no meu humilde entender, na situação que se encontra o Oriente Médio, talvez a solução seja um equilíbrio político. Um equilíbrio entre o Irã e o Estado de Israel. E é claro que o Vaticano está inteirado no que está acontecendo no Oriente Médio e está pensando também no risco de mais destruição das comunidades cristãs. Claro que não somente as comunidades cristãs, mas também, evidentemente, o sofrimento dos muçulmanos. Observem que a guerra de Gaza, a guerra do Líbano, a guerra da Síria, matou centenas de milhares de cristãos. O Líbano está sendo destruído. A Síria foi devastada por uma guerra civil e, com o apoio americano e israelense, colocaram um membro da Al-Qaeda no poder. E agora, com o discurso, ou como a própria direita gosta de usar a narrativa de que o Irã seria uma ameaça potencial a Israel por conta da construção de uma pretensa bomba atômica, no entanto, esse discurso de que o Irã vai construir uma bomba atômica
já é usado por Israel há pelo menos 20 anos. Netanyahu fala isso nos anos 90, no ano 2000 e assim sucessivamente. Quer dizer, mais ou menos quase 30 anos e essa bomba atômica não sai. E isso porque o Mossad matou boa parte dos cientistas iranianos. O Mossad matou boa parte dos líderes da Guarda Republicana. E Israel envolveu os Estados Unidos numa guerra que não era desse país. E o Trump, para atender principalmente o lobby judaico e também o lobby evangélico militante norte-americano, envolveu os Estados Unidos numa guerra que só tem desfavorecido o país. Bases americanas destruídas em vários países aliados do mundo árabe, o Estreito de Hormuz fechado, dentre outras e outras situações que, no meu entender, bastante vergonhosas para uma potência do cabedal dos Estados Unidos. E isso tudo para agradar o psicopata do Netanyahu. Malgrado o Sr. Donald Trump ter chamado o Papa Leão XIV de fraco, de cúmplice de ditadura ou coisa parecida, eu fico assim muito impressionado como as pessoas acreditam nesse discurso. Porque vejam, os americanos são aliados da Arábia Saudita, que é talvez o regime islâmico mais draconiano do orbe terrestre, tá? Os Estados Unidos colocaram um membro dissidente da Al-Qaeda no poder e derrubaram o governo de Bashar al-Assad, que, a despeito também de inúmeros problemas, era um governo que protegia as minorias religiosas. Pelo menos os cristãos eram protegidos no regime de Assad. E agora colocaram um sujeito que tem tendências radicais, embora até agora tenha camuflado essas tendências. E estão querendo fazer com o Irã o mesmo que fizeram com a Síria, como estão fazendo com o Líbano e também com o Iraque. Então, quer dizer, quem em sã consciência apoia uma guerra como essa? Só os idiotas neoconservadores que não têm o menor conhecimento da situação Israel-Palestina. Eles não têm o menor conhecimento de Oriente Médio. Eles são uns analfabetos geopolíticos de Oriente Médio. A cultura do mundo oriental muçulmana, cristã e etc. Eu acho interessante eles falarem de perseguição anticristã. E, na verdade, eles não têm a menor ideia do que é a comunidade cristã oriental, do que são os cristãos orientais. Na verdade, muito desse tipo de chavão, em que os cristãos são perseguidos, etc., e blá blá blá, eles sempre imaginam, na verdade, um mundo evangélico, que é totalmente estranho ao mundo oriental. Tanto os muçulmanos como os cristãos orientais odeiam os evangélicos. E por razões óbvias, porque o evangelismo é um instrumento ideológico do poder norte-americano. Aqui no Brasil, vejam que o evangelicalismo brasileiro se torna um instrumento tanto da política americana como da política sionista. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apoiado pelos evangélicos, e por esse lobby evangélico, quer dizer, o governo brasileiro queria romper relações com o mundo árabe para ficar se alinhando a Israel e se alinhando aos Estados Unidos sem qualquer ganho diplomático, sem qualquer apoio. E, pelo contrário, o Brasil só tem sofrido reveses dos Estados Unidos. A gente não ganhou absolutamente nada com os americanos, nem com os israelenses, muito pelo contrário. Eles só estão pensando em si mesmos ali, e detalhe, a elite norte-americana está no bolso dos judeus. Por quê? Porque a comunidade judaica americana é a mais rica dos Estados Unidos. E eles financiam praticamente boa parte das campanhas à presidência da República dos Estados Unidos. Então existe um lobby judaico, e esse lobby judaico tem muito poder nos Estados Unidos. Eles têm imprensa, eles têm televisão, eles têm jornais, eles têm intelectuais infiltrados nas universidades, enfim. É uma máquina de propaganda, de política, de dinheiro, de desinformação e assim sucessivamente. E, no entanto, essas bestas neocons aí ficam papagueando tudo que a direita americana faz, fala, prega e assim sucessivamente. Então, quer dizer, no final das contas, quando a gente observa a questão do cristianismo no Oriente Médio, é por isso que os evangélicos são odiados.
e são odiados até mesmo em Israel. Até em Israel eles são maltratados. Mas mesmo assim eles têm um aspecto masoquista de defender o Estado de Israel a todo custo. Mesmo que estejam matando cristãos no sul do Líbano, mesmo que eles estejam matando cristãos em Gaza, na Cisjordânia. Quer dizer, os palestinos cristãos, como também os palestinos muçulmanos, são tratados piores do que merda. Essa que é a grande verdade. Quando eu fui estudar melhor o que é a crise palestina e israelense, é difícil não ficar escandalizado com a política israelense. Com todos os problemas absurdos também que os palestinos causaram contra os judeus, tá? Eu também não vou passar a mão na cabeça do Hamas, desse povo não, também esse povo tem lá seus problemas. Mas seja o que for, o fato é o seguinte, o fato é que a situação do Oriente Médio é uma situação calamitosa. E o Papa está do lado da verdade. O lado da verdade é que as grandes potências sentem para conversar e parem de matar pessoas inocentes. Não é, por exemplo, esse bolsonarista babaca que segura a bandeira de Israel e acha que nós estamos agora reproduzindo, por assim dizer, em retrospectiva, o Velho Testamento a ponto de massacrar populações inocentes, ou mesmo populações cristãs. E é interessante que esse evangelicalismo que fala dos muçulmanos assassinos de cristãos e não sei o que, blá, 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 eles não gostam dos cristãos orientais. Eles acham que os cristãos orientais são pagãos, são idólatras, assim suavemente. E eles defendem a política agressiva de Israel contra o Oriente Médio. Então a postura do Papa Leão XIV é uma postura sóbria. E isso porque depois de falar mal do Papa Leão XIV, o megalomaníaco Donald Trump publica uma imagem em que ele se em que ele é retratado como um Cristo curando um doente. Quer dizer, eu disse, não, isso aqui não é sério. Isso aqui é uma palhaçada. É uma coisa completamente ridícula. E depois ele tirou lá, e aí começaram a falar besteiras e mais besteiras sobre o Papa, sobre o catolicismo. E claro, eu acho que nenhum católico verdadeiramente sensato vai apoiar o Trump. Vai apoiar a direita tanto brasileira como americana. Porque é a direita mais anticatólica que há no universo. E existe também um traço psicológico da direita brasileira que não é muito diferente da esquerda, que é a tentativa de politização da igreja. Eles querem partidarizar a igreja, eles querem que a igreja seja um instrumento do Estado. Quando o Donald Trump fala claramente intimidando o Papa Leão XIV como se a igreja devesse ser um instrumento da política americana, isso não é muito diferente da teologia da libertação querendo transformar a igreja brasileira num instrumento do petismo, da esquerda e assim suavemente. É a tentativa do Estado intervir nos direitos e na independência da igreja. E teve católico imbecil, vagabundo, retardado, neocon, afirmando os seguintes dizeres: olha, eu sou católico, mas o Papa não me representa. Nisto você tem razão. Ele não representa você porque você não votou no Papa. Ele não tem que te representar, ele tem que representar a Igreja Católica. Tá bom, seu bosta? Ele não tem que representar você. Ele não é, por exemplo, um candidato que você vota e depois você descarta. Aqui nós temos um outro aspecto, a politização da igreja, a tentativa de transformar a igreja num instrumento político. E infelizmente no Brasil nós tivemos um movimento nesse sentido, principalmente dessa direita católica, que se diz conservadora, tradicionalista, e que na prática está de quatro para essa direita americana, quando eles fazem da teologia da libertação uma espécie de inimigo a ser fabricado para mobilizar pessoas contra a Igreja Católica. Eu poderia dizer que um dos maiores divulgadores desse tipo de pensamento, ou pelo menos desse tipo de ação, eu não vou falar o nome dele, mas vocês vão saber muito bem. Um sujeito aí que fez um filme meia-boca sobre a teologia da libertação e praticamente se promoveu perante isso, sobre esse espantalho da teologia da libertação. Né? E, portanto, precisa se criar um inimigo, fabricar um inimigo. Aí vão chamar o Papa Leão XIV de comunista, evidentemente. Então, o que eu posso deduzir a partir disso? A Igreja Católica está absolutamente certa que, primeiro, essa guerra está matando milhares de pessoas. E a Igreja está ao lado justamente das vítimas de todos os países envolvidos.
as vítimas iranianas, as vítimas libanesas, as vítimas palestinas, as vítimas israelenses e assim sucessivamente. E essa guerra, na verdade, não tem nada a ver com democracia, com liberdade ou coisa parecida. É simplesmente uma disputa geopolítica e acabou. Como, por exemplo, quando Trump sequestrou o ditador Nicolás Maduro, tudo bem, Nicolás Maduro não faz falta a ninguém, não faz falta à humanidade. Eu não vou ficar defendendo um canalha, um bandido como Maduro, porque eu sou anti-americano. Primeiro que eu não sou nem anti-americano, eu sou anti-Trump. Eu acho que uma nação como a norte-americana tem sim uma importância geopolítica na realidade mundial. Por quê? Porque nós temos países como Rússia, países como China, países como Coreia do Norte, que não são os nossos valores, que não são o nosso credo político. Pelo contrário, eles são nefastos. A Rússia é nefasta, a China é nefasta, a Coreia do Norte é nefasta. Elas são ameaças potenciais ao Ocidente. Nós sabemos disso. É preciso ter um equilíbrio geopolítico. E os Estados Unidos, lamentavelmente, estão em crise. E quem está ganhando politicamente com isso é a China. A China, na calada da noite, no seu silêncio de império imóvel, está ganhando muito com as políticas bizarras dos Estados Unidos. E eu digo não só do Trump, mas é a política de mais ou menos 20 anos ou 30 anos em que destruíram o Oriente Médio. E isso aqui tem uma influência nefasta, que é a influência do neoconservadorismo. Você tem, evidentemente, outras influências, como também o liberalismo do Partido Democrata, que financiou essa porcaria da chamada Primavera Árabe. Enfim, quer dizer, é uma sucessão de políticas erradas, grotescas, desastrosas, que no final da história criaram a instabilidade regional num território que é, de certa forma, uma área em que os Estados Unidos têm que disputar essa influência, ou pelo menos em favor deles, evidentemente, e que, no entanto, eles só fizeram causar mortes, só fizeram causar guerras, de uma verdadeira engenharia social, que nesse ponto não deixa nada de dever a um regime totalitário. Então é isso, meus amigos. Claro, eu vou defender o Papa Leão XIV. Eu acho que ele está certo. Só que na cabeça de certas pessoas, você ver o sofrimento dos palestinos, dos libaneses, dos iranianos, é basicamente você ganhar uma etiqueta de esquerda. Como se para ver a realidade e ter um juízo moral, você precisa de uma etiqueta política, de uma ideologia política. Essa é a coisa mais absurda, mais bizarra que existe. Então, evidentemente, o Papa Leão XIV teve uma vitória moral sobre Trump, e isso é muito evidente. Pegou muito mal para o Trump, muito mal mesmo. E ele não está brigando com uma republiqueta qualquer. O Vaticano pode ser muito pequenininho. O Papa pode ter até a guarda suíça, que, evidentemente, é muito mais decorativa do que outra coisa. Mas ele tem algo que o Trump não tem. Uma reserva moral, uma reserva civilizacional e, acima de tudo, uma reserva espiritual. Não há nada que se compare à Igreja Católica. E eu falo isso não somente como católico, mas também como historiador. Realmente, a história da Igreja é uma história única, é uma história peculiar. Não estou dizendo também que outros povos ou outras culturas também não tenham aspectos únicos. Eu poderia dizer que os judeus têm aspectos únicos, eu poderia dizer que os islâmicos também o tenham. Mas a Igreja Católica realmente é algo que é difícil você fazer qualquer comparação com outro tipo de tradição religiosa ou com qualquer tipo de instituição. Realmente é uma coisa muito sui generis na história da humanidade. Isso deve ser realmente um propósito divino que respalda aquela promessa de Nosso Senhor, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja e que, no final das contas, a igreja, em muitos aspectos, é a senhora da razão. Então, meus amigos, um grande abraço.